Muito bem, pessoal, vamos falar agora dos seletores de atributos. O CSS em si, ele não é um assunto muito difícil de ser entendido. O problema do CSS é que às vezes você tem falta em alguns navegadores uma certa compatibilidade e você também entender o que ele é realmente, como trabalhar com ele. Que basicamente, da mesma forma que o HTML são tags, o CSS é seletores de atributos, ele se baseia em seletores de atributos. Se você entender isso aqui, você entendeu o CSS. Então vamos começar aqui com o próximo slide, que é o seguinte, começando aqui no seletor de atributos. É como eu disse, o CSS ele se baseia unicamente em personalizar visualmente as páginas HTML. Então você pega uma página HTML simples e você começa a trabalhar o visual dela com o CSS. Então ele trabalha em cima do conteúdo do HTML. Então é requisito mínimo, né, para você começar a trabalhar CSS, ter uma página HTML pronta. E aí então você começar a trabalhar em cima dela. Segundo ponto, né, para atacar uma tag, o grupo de tags utiliza, ou o grupo de tags, ele utiliza seletores de atributos. Então quando você trabalha com CSS, a gente tem o termo atacar. O que seria isso? Vamos fazer aqui o seguinte, por exemplo, considere esse botão. Você que já fez curso comigo já conhece o inspecionador aqui do Firefox. Então vamos só inspecionar esse botão para ver que elemento HTML ele é. No caso aqui ele é uma tag A. Você vê que é uma tag A, né? Está toda personalizada com CSS. Então, para poder ser personalizado aqui dessa forma, então você percebe que ele está cheio de efeitos CSS, ele está com essa fonte diferenciada, com esse fundo azul. Então isso foi graças ao CSS que atacou, né, entre aspas, essa tag A. Então quando você aplica um efeito no estilo CSS a uma tag, você diz que você atacou, né, essa tag. Então nós vamos, e esse ataque ele é feito por meio dos seletores de atributos, que a gente vai entender o que é mais para frente um pouco, né? Mas antes vamos entender o que é o conceito de acessar uma tag, de atacar uma tag, né? E aqui eu arrumei a melhor forma que eu arrumei para poder te explicar isso, é que o CSS, para poder acessar uma tag, é como uma pessoa que vai ligar um carro, que vai abrir um carro, né? Que vai pegar ali e tentar abrir a porta de um carro. Para poder chegar e ligar um carro, para poder chegar em qualquer carro que esteja em qualquer lugar, né, em um estacionamento, por exemplo, o que você precisa? Você precisa da chave, não é? Você precisa de ter a chave daquele carro, que é específica para aquele carro, para poder chegar, abrir a porta, então entrar no carro e ligá-lo. Sem essa chave é impossível chegar naquele carro e dominá-lo, né? E realmente atacá-lo, né? E com o CSS é exatamente isso. Cada tag ela tem uma chave para ser acessada, que você pode designar, ou então ela já tem uma própria por padrão. E aí essa chave ela pode ser três coisas. Ela pode ser o nome da tag, que é o nome que você já conhece, por exemplo, a tag A, o nome dela é tag A. Ela pode ser a chave para a tag A, pode ser o próprio nome A. Uma classe que a gente vai entender o que é, ou um ID. Então, antes da gente prosseguir, já vamos tentar fazer um exemplo prático em cima disso, para que você não fique muito na teoria e não fique perdido, ok? Então, vamos seguir o exemplo aqui do carro e vamos tentar aplicar ele no nosso CSS. Então, nós já vamos começar aqui na nossa área de trabalho, criando uma nova pasta, chamada de curso de CSS. Eu recomendo. Você vai receber sempre, junto com meus cursos, os códigos, né, e os slides e os nossos vídeos, é claro. Mas eu recomendo que você sempre tente fazer aí, né, seguindo os vídeos. Nunca simplesmente pegue o código que eu te passei e fique olhando. Não. Caso você tenha uma dúvida aqui no vídeo, você não conseguiu ver, e aí você pega e abre o código e tenta procurar, né, onde é que está seu erro, mas nunca pegue o código que eu te passei, sempre tente fazer do zero, ok? Isso vai te fazer evoluir muito mais.
Ok, então vamos começar com a nossa aula 1. Com a nossa aula 1. .html. Lembrando que você tem que estar dentro aqui na sua pasta do Windows normal. Você pressiona o Alt e vem em ferramentas. No meu tem inglês, mas é ferramentas, opções de pasta, visualização, né? Então você vai procurar por ocultar extensões de tipo de arquivo. Você vai desmarcar essa caixinha e aí você vai dar um OK, que é para quê? Para quando a gente criar um arquivo, olha só, aula 01, ter aqui a opção de alterar a extensão para HTML, porque senão a gente não consegue trabalhar com o nosso arquivo como uma página HTML, ok? No caso, a gente vai trabalhar essa parte aqui, como acessar, né, uma tag. Quais são os tipos de chave para poder acessar uma tag? Por enquanto a gente vai programar o CSS dentro do mesmo arquivo HTML que a gente tem visto até o curso de HTML, ok? A gente não vai programar de forma separada não, porque na verdade existem várias formas de se programar o CSS. Você pode criar arquivos separados apenas para ele, mas isso a gente vai ver mais na frente, né, para não complicar tanto. Então não vamos preocupar aqui no HTML, né? Vamos criar aqui um arquivo HTML simples assim. Vamos lá, isso aqui você já conhece. Repetindo, caso não tenha conhecimento do curso de HTML, eu recomendo fortemente que você faça, pois isso vai pesar bastante aqui. Exatamente isso vai fazer toda a diferença no seu aprendizado aqui nesse curso, ok? Uma vez que eu já não vou mais explicar o HTML para você, já considero que você saiba essa parte. Ok, então vamos criar nossa body. Muito bem, muito bem. Já vamos poder começar a trabalhar com as divs. Que eu disse no curso de HTML que você iria entender o conceito das divs aqui no nosso curso de CSS, não foi? Então vamos criar uma div e dizer assim, acessando pelo nome. Então, como eu disse aqui no nosso slide, você pode acessar uma tag primeiramente pelo seu nome. Então, no caso aqui, a gente está acessando a div, né? Para poder programar o CSS, você cria dentro do head uma tag chamada style, abre e fecha ela normalmente, e aqui na frente você coloca type igual text barra CSS. Isso aqui não é necessário, não é obrigatório, mas é um padrão, né? Aí é uma boa prática de programação, está sempre colocando, ok? Então por isso a gente vai sempre estar colocando isso aí. Legal, até então a gente tem uma página simples. Vamos dar uma olhada. Eu vou dar uma fixada nesse aqui para diminuir o tamanho. E vou fechar essa WordPress. E aqui a gente tem acessando pelo nome. É banal, né? Até então aqui não tem nada de novo para você. Agora que começa. Eu não vou... Antes mesmo de a gente começar aqui, eu vou falar um pouco da sintaxe do CSS. Ok? A sintaxe do CSS é a seguinte sintaxe. Linguagem CSS. No caso, a gente disse que o CSS ele é acessado pelo seletor de atributos. Então, logo você tem o que? Seletor, abre e fecha a chave, e aqui dentro das chaves você coloca a propriedade que você quer mudar. Propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Esse aqui é o padrão do CSS.
nome do seletor, no caso poderia ser, no nosso caso, a tag div, propriedade cor, por exemplo, color, né? É uma propriedade de cor, e o valor head. Isso aqui deixaria a tag div com a cor vermelha, ok? Então vamos ver isso na prática. Basicamente é essa aqui a sintaxe, não tem mais nada. CSS é bem simples, a codificação dele. Então vamos lá. Olha só para isso aqui. A gente vai querer deixar o conteúdo da tag div com a cor vermelha. Então, como eu disse, a chave para acessar a div é a palavra div. Então a gente abre e fecha as chaves, que é o padrão, né, do CSS. E aqui dentro a gente coloca color head. Color é a propriedade, head é o valor, ponto e vírgula é para fechar o comando. Então, feito isso, atualiza. Perceba que nós temos a cor vermelha. Então, isso aqui é a primeira forma. Ok? Para comentar no CSS, você usa barra, estrelinha, estrelinha, barra. Vamos dizer aqui, acessando pelo nome. Mas existem outras formas de acessar. Vamos criar outra div, que é o que? A próxima que eu fixei aqui é pela classe. Então, como é que se acessa pela classe? Você que já estudou HTML sabe que existem atributos, né, no HTML. E um atributo que eu não te ensinei, que eu deixei para agora, é o atributo class. Esse atributo ele serve para o CSS identificar também a tag, seja ela qual for. Então, a class é uma forma de acessar uma tag também, é uma forma também de acessar a tag. Que seria, no caso da class, você coloca o nome que você quiser. Eu posso colocar assim, div -1. Posso colocar o nome que eu quiser. E aí, só que no caso a gente simplesmente não coloca assim, div -1 e coloca a chave e a cor blue, por exemplo. Isso aqui não é o suficiente para funcionar. Vamos testar. Olha só, não ficou azul. E outro detalhe, ficou vermelho. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, tá bom? Por enquanto, não vamos falar disso. Assim, quando a gente usa class, a gente coloca o nome dela, que a gente aplicou ali, mais um ponto na frente, que é para identificar que é uma classe. Olha só, ficou azul. Agora vamos acessar pelo ID, que é a terceira e última forma de se acessar um elemento. No caso, né, o ID, a gente vai criar mais uma div, dizendo acessando pelo ID. E a gente vai criar a div 2 e agora colocar aqui como ID. Quando você vai acessar pelo ID, então você agora sim, nesse momento, tem que acessar, ao invés de um ponto, uma hashtag. E aí a cor, a gente vai colocar a cor laranja. Vou colocar a cor marrom. Pronto. Vamos atualizar. Opa. Div 2, né? E aí tá, marronzinho. Então com isso você já aprendeu a acessar um elemento, né, uma tag, pelas três formas possíveis do CSS. Não existem outras formas de acessar um elemento no CSS a não ser essas três, ok? Então com isso a gente fechou. Porém, tem os detalhes. Você viu que enquanto eu estava acessando aqui, né, por exemplo, onde dessa aqui ficar azul ou dessa ficar marrom, ela ficou também vermelha. Isso a gente vai entender no próximo vídeo. Até lá!